Entrevista. Violência doméstica ainda é obstáculo a ser superado pelas milhares de mulheres no Brasil. Anualmente, no dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. O objetivo da data é marcar o avanço da luta pelos direitos das mulheres em todo o planeta. Mas se elas hoje estão mais livres e independentes, por outro lado, ainda sofrem com velhos problemas. Um deles se constituiu um grande obstáculo longe de ser superado: a violência doméstica. No Brasil, cada 7 segundos uma mulher é vítima de violência física. Só para se ter uma ideia, em 2013, 13 mulheres morreram por dia durante o ano, e destas, cerca de 30% foram mortas pelo parceiro ou ex-parceiro. Ao longo de 2015, a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, realizou cerca de 750 mil atendimentos, o que significa um atendimento a cada 42 segundos. Para falar sobre estes números, sobre a violência contra a mulher e sobre a Lei Maria da Penha, iremos conversar agora com a enfermeira Daniele Casarotto, que está aqui representando todas as ouvintes da Rádio Vinícola. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos os ouvintes e aproveitar a data, né, para parabenizar todas nós, né, que hoje é o nosso dia, um dia bem propício para a gente falar nesse assunto, né? Exato, eu até achei muito engraçado ontem, eu combinava com você em entrevista, Dani, e você falou, mas eu não vou de enfermeira não, eu vou de eu mesmo. Eu vou de eu mesma, é isso mesmo. Ô Dani, ontem aconteceu um evento muito bacana lá na Câmara de Vereadores de Andradas. O que aconteceu lá? Então, ontem foi o lançamento do Parlamento Jovem. Esse é um evento que ele tem várias etapas nos quais as crianças, né, os adolescentes do ensino médio são convidados a fazer propostas de lei. Então, eles vão discutir, vão estudar, vão entender bem sobre um determinado assunto e durante um determinado tempo vão pensar em maneiras de solucionar aquele problema. E o tema proposto para esse ano foi a prevenção contra as violências às mulheres. E eu achei muito interessante, né? É um tema que é secular. A gente sabe que a mulher sofre violência mesmo, isso é fato, todos sabem. Só que é um tema que a gente ainda não conseguiu resolver. É um problema que a gente ainda não resolveu, né? Não conseguiu achar soluções. Caminhamos muito. Temos um grande avanço, mas ainda persiste e cada vez mais a gente tem provas disso, né? Então eu achei interessantíssimo, porque nada melhor do que cabeças jovens para propor outras ideias para resolver esse problema que nós não conseguimos até hoje solucionar, né? Agora você ministrou uma palestra para a meninada? Isso, ontem foi a introdução do tema, né? Então todos os que se voluntariaram, né, que colocaram ali a vontade de ser um vereador, um jovem vereador, né, um jovem parlamentar, eles puderam ter uma explanação sobre a violência, até porque eles precisavam de ter conteúdo, né, saber a situação do nosso município, e a gente tem como passar isso. Hoje a gente tem um trabalho direcionado a esse assunto, né? Então, eu passei para eles um pouco da nossa realidade, e a partir desse momento eles vão começar a estudar para poder propor legislações que nos ajudem a resolver esse problema, né? A Daniele Casarotto, ela é enfermeira aqui em Andradas já há alguns anos, já passou por alguns cargos diferentes nas administrações públicas aqui da cidade de Andradas, então ela tem bastante experiência na área de enfermagem, também na área que envolve mais diretamente as mulheres, não é? Seja no que se refere a doenças, como por exemplo câncer de mama, que você é especialista nesse assunto, né, Dani? E também outros temas relacionados também à violência, porque ali no dia a dia você deve já ter visto muitas coisas. Por isso, ouvinte da Rádio Vinícola, se você tiver alguma dúvida, você pode telefonar para perguntar aqui para a Dani, pode perguntar ao vivo, pode perguntar para o Cássio anota e faz aí a pergunta depois no ar, não é? Você liga para o 37312291, telefone já desbloqueado, né? Ou então, você tendo alguma dúvida, liga ou envia mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 988629038. Ô Dani, você falou que
introduziu a garotada na realidade de Andradas. E o que você pode falar sobre essa realidade? Aqui eu acho que nós não temos esse tipo de problema não, né? Nós não temos pouco esse tipo de problema, né? Então, hoje a violência, em geral, tanto faz ela ser contra a mulher, contra a criança, adulto, violência sexual, violência doméstica, violência financeira, ela é considerada uma doença tão importante que é colocada como doença de obrigação de notificação compulsória e obrigatória. Então, o estrago que ela produz é tão grande que é comparado com qualquer outra epidemia. Apesar da gente não pensar que violência é uma doença, né, que violência traz transtornos para a saúde da população em geral, porque é isso que faz uma doença epidêmica, né? É aquela doença que faz um transtorno muito grandão e afeta toda uma sociedade. A gente tem provas que sim, a violência é uma doença epidemiológica, de nível epidemiológico, e causa um grande arraso na população, na saúde da população. E eu diria que talvez seja a doença que mais acomete a nossa população. E a partir do momento que a gente começou a enxergar a violência como doença e ela entrou como notificação compulsória e obrigatória, todos os pacientes que antes entravam com uma queixa de depressão, com uma queixa de tentativa de suicídio, com uma queixa de com um machucado, né, uma torção, um corte, precisava dar um ponto, ele é visto com outros olhos. Ele é notificado e a partir dessa notificação, esses dados eles são analisados e as políticas públicas começam a se tornar necessárias. A gente começa a ter embasamento, né, para ver o que fazer, como fazer, quando fazer para resolver essa situação. E foi isso que eu tentei passar para eles. Hoje a gente já tem um material grande, né, desde 2013 que essas doenças já são notificadas, e eu fiz uma compilação ali do que acontece com as mulheres. É lógico que a gente recebe todo tipo de notificação, mas eu separei as que são contra a mulher e coloquei para eles a situação do nosso município. Resumindo, né, de uma maneira bem generalista, de todos os tipos de violência, né, a que mais acontece é realmente contra a mulher. São 3 as violências que as mulheres sofrem geralmente em tipos de violência, né, a violência doméstica, a agressão física e a violência sexual. São esses 3 tipos de abuso, né. Em números, a gente tem uma grande proporção de violência física, mas a ameaça, a violência psicológica, ela é muito grande. Os números de mulheres que sofrem com violência psicológica, eles são muito grandes. A gente tem que prestar muita atenção e nos preocupa muito. E lá no último degrau, tão importante quanto a tentativa de suicídio, né, a violência autoprovocada. O homem fala pra mulher, se mata, você não vale nada, aquilo ali vai enfraquecendo o psicológico dela, ela vai... De uma maneira ou de outra, eu acredito que toda a sociedade está pautada na elevação do homem e na submissão da mulher. A mulher tem que se sujeitar, tem que se submeter, e isso não é certo, isso não é correto, né? Então, de uma maneira ou de outra, elas acabam perdendo a felicidade. A vida passa a não ter sentido. Elas acabam achando que não tem por que continuar, não vão aguentar aquela barra, não sabem o que fazer e acabam tentando suicídio. Então, nós temos aí 2 pontos importantes, que são aquelas mulheres que estão sofrendo com agressão de outra pessoa, né? E na maioria dos casos, a gente separou os dados e eu até apresentei para eles, mas resumindo para a população, as mulheres geralmente são mais violentadas, tanto física quanto psicologicamente, pelos companheiros, dentro das suas residências. Geralmente, a gente conseguiu até colocar os horários que isso acontece mais, então geralmente é depois das 18 horas,
né? Quando eles estão todos ali dentro de casa. E quando chegam do trabalho, né? Então tem vários fatores que... Todos esses fatores, eu acredito... Que às vezes o homem bebeu. Justo, a gente conseguiu até separar essa questão do alcoolismo vinculado, alcoolismo e outras drogas, vinculada com as agressões. Todos esses fatores, eles têm muita influência. E precisam ser repensados. E isso foi debatido na Câmara. A gente vai ter outras oportunidades com os jovens parlamentares, né? Mas tudo isso tem que ser avaliado. Quais são as condições de trabalho? Por que a gente estressa tanto? Quais são as condições de vida? O que a gente faz com a nossa vida? Quais são as opções de cultura, esporte, lazer, para que ele não pense só no álcool, né? Não pense só nas drogas. Tudo isso foi analisado, foi exposto, né? E vai ser analisado. E tem direta influência com as violências, né? Com certeza, se não fosse o alcoolismo, Dani, o número de violência contra a mulher seria bem menor. Com certeza, porque ele acaba sendo um estupim, né? Aconteceu uma situação interessante aqui no nosso município, que a gente começou a analisar, né, com os números. Então, os primeiros dados que a gente tinha, a gente comparava o que recebia de notificação da saúde e o que recebia de notificação da polícia. E, às vezes, não vinha colocado lá que aquele agressor estava sob influência do álcool. Só que ele tinha batido. E ele tinha agredido e a gente não entendia por quê. Será que o álcool não tem a ver mesmo? Será que a gente achava que tinha? Enfim, o tempo foi passando e os dados foram mudando. E a gente começou a ver que as notificações vinham sempre assinaladas lá que o agressor estava sob alcoolizado ou com uso de drogas. E aí a gente foi entender. Antigamente, existia uma lei que abrandava a culpa do agressor quando ele estava sob o efeito de alguma droga. Deveria aumentar a piorar, né? Mas não, porque ele não estava na sua consciência tranquila. Hoje essa lei já não existe mais. Então, as notificações... Então, na hora da notificação, a mulher já sabia que se ela falasse que o parceiro estava alcoolizado, ele não ia receber pena nenhuma. Então, ela nem dizia isso. Né? Às vezes ela era até orientada a não falar isso para não diminuir a pena dele. Hoje, essa legislação ela já não existe mais e aí os números começam a ser claros, nítidos. Sempre tem o envolvimento de alguma substância ali, além né, da situação. Então, a gente tem que pensar até nisso. Por que as pessoas bebem tanto? Por que elas precisam de beber para tomar coragem? Por que elas tomam coragem quando bebem? Será que isso é coragem? Será que está certo? Será que está errado? Não. O que a gente deve fazer? Né? Como a gente deve agir para prevenir? Uma questão que ontem eu coloquei muito lá, e que eu espero que eles tenham entendido, é que assim, a hora que a paciente chega, fala assim, a gota d'água foi a hora que aconteceu isso, isso e isso. A gente sempre pensa no estupim, na última gota, o que deflagrou aquele ataque, né? Aquela agressão, aquele soco, aquele murro, aquele esfaqueamento, aquele abuso. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que pensar na primeira gota, naquela primeira gota d'água que começou a encher aquele copo, né? Por que que o homem acha que ele pode mandar na mulher e tem que tolir a mulher de todas as suas atitudes? Por que a mulher tem que ser submissa? E por que não a gente não pode ser parceiro? Por que a gente não pode agregar um ao outro? Né? Em vez de andar de mão separada, por que a gente não pode andar junto, ao lado, um somando, acrescentando ao outro? Né? Então, se a gente começar a pensar lá naquela primeira gota, naquele primeiro olhar torto, naquele primeiro puxão no braço apertado, que é isso que elas relatam, né? É muito marcante, assim, a gente atender uma pessoa e falar assim, o que te doeu mais? Ela está toda esfaqueada, ela está toda machucada, ela está toda dolorida. A hora que ela para e pensa, ela vai lembrar, foi daquele primeiro olhar estranho, daquela sobrancelha levantada lá no início do casamento. Ela nem se lembra da dor pior ali daquele momento, ela lembra lá daquele primeiro. Por que aconteceu aquele primeiro? Eu acho que as legislações elas têm que pensar nisso, né? E também levei que na verdade a principal
solicitação de todas as mulheres, e isso baseado em estudos científicos de todos os países, não só aqui em Andradas, o que elas colocam é que a grande vontade da mulher é de ter garantida a sua liberdade. Elas querem ter liberdade. E elas acreditam que se elas têm liberdade, elas chegam à felicidade. A mulher não quer ser homem. A mulher não quer ter leis iguais às leis do homem, até porque ela não é homem. A fisiologia é diferente, a biologia é diferente, nosso corpo trabalha diferente do corpo do homem. Só que a gente quer ter liberdade, a gente só quer ser mulher. E as coisas vão se confundindo na cabeça, né? Vai se masculinizando a mulher, vai se afeminando o homem. E não é bem isso, a gente só quer ser mulher e ter liberdade para isso, e ter leis que nos garantam o direito de ser mulher. Então, a partir desse momento, que você entende o que é ser uma mulher, a gente consegue colocar ali no papel, espero que eles tenham debatido isso e vão continuar debatendo, né? Todas as propostas que saírem daqui de Andradas vão ir para nível estadual e depois vão chegar para nível federal, né? Eu acredito que muita solução pode ser encontrada. Ainda conversei com eles, vai saber aqui se eu não estou vendo algum prêmio Nobel da Paz aqui, né? A mulher hoje, ela sempre foi, né? Ela é a base da família, e a família é a base da sociedade. Quando eu machuco uma mulher, eu machuco toda uma família, eu estrago toda uma sociedade. Então, eu protegendo uma mulher, eu vou estar protegendo toda uma sociedade. Então, seria justo sim, né? Um daqueles garotos lá ser prêmio Nobel da Paz, né? Agora, quando que é violência contra a mulher? Quando é uma discussão normal entre o casal? Qual que é o limite? Não é? Porque quem é casado sabe que de vez em quando o desentendimento acontece. Não é? Você fica nervoso, você fala alguma coisa, o outro responde. E até onde é normal esse desentendimento, levando em consideração o ser humano enquanto todo, que não é uma máquina de gelo. Uhum. De vez em quando a gente dá lá algum tipo de grito, não muito alto, mas assim, a gente sai mesmo, fica um pouquinho nervoso, isso não é assim e tal. E quando passa realmente a ser violência? O limite ele é muito tênue. E a partir do momento que aquela discussão está afetando a saúde, está deixando a mulher sem condição de trabalhar, sem condição de raciocinar perfeitamente, sem condição de ter vontade de fazer as coisas, né? Ela entra num clima de medo tão grande que ela não consegue produzir, né? Esse é o momento que a gente coloca como uma ameaça, até como tortura, né? Uma tortura psicológica. Uma tortura psicológica, né? É o momento que a pessoa não pode agir, que ela é tolhida, que ela é podada. E isso acaba afetando a saúde psicológica dela, né? Lógico que primeiro afeta a saúde psicológica e depois vai chegar à saúde física, né? Propriamente dita. Difíceis são os casos que direto já vêm para a saúde física, né? Primeiro existe todo ali um contexto de sofrimento que vai gerar problemas na saúde. Eu acho que a palavra até seria essa, a partir do momento que está causando grande sofrimento, os limites eles foram ultrapassados, né? A hora que o respeito ele já não existe e está gerando sofrimento. Porque eu acho bom destacar que a violência não é só quando se ergue a mão e encosta na mulher. E às vezes a violência verbal, né, as palavras, elas acabam machucando, ferindo, cortando muito mais do que qualquer outra violência física, um soco, um murro, um tapa, um corte, né? Sim. A violência psicológica, as palavras, o jeito de agir, eles acabam deixando marcas aí imensas, né? Nós estamos falando aqui de mulheres, mas se a briga acontece dentro de casa, e é isso que os números nos mostram, né? A maior quantidade dos casos acontece dentro das residências, provavelmente todo mundo ali está sofrendo. Essa criança que está sendo vítima também, ela está amadurecendo ali naquele contexto todo desestruturado, né? Como que ela vai poder ser um produto bom da sociedade no futuro? Fica complicado mesmo. Na saúde, a gente também olha para o agressor. Ele não é uma vítima, mas ele também é um paciente nosso. Ele também está em sofrimento, porque uma pessoa em sã consciência não produz sofrimento para outra. Ela tenta produzir felicidade. Essa é a sequência, né? Então, se ele está ali
ameaçando, torturando, agredindo, violentando, ele também não está bem, ele também precisa de atenção, é um paciente nosso. Então é todo um contexto muito grande, que precisa de muito estudo mesmo, que precisa de muitos profissionais, cada um dentro da sua área, para poder montar legislações que garantam o direito mesmo do ser humano de ser feliz, né? De sobreviver e da nossa sociedade continuar. É importante achar esse equilíbrio, não é? Sem deixar de punir o injusto agressor, mas sem deixar de ver que, de repente, também ele precisa de um olhar mais atento. De um olhar mais atento, né? Isso não significa passar a mão em cabeça de pessoas que cometem atos execráveis, mas também acreditar que a punição pode vir com alguma coisa a mais que vá fazê-lo repensar. E nunca mais voltar a cometer esses atos. Né? O problema é que hoje existe uma grande luta contra a religião. Eu acho que o Estado ele faria muito mais se ele oferecesse também, por meio de seus veículos, a questão da parte religiosa. Porque quem tem Deus no coração não vai fazer isso. Então a ausência de Deus da alma da pessoa faz com que a pessoa cometa vários atos, mas se você falar hoje isso, já vem as ONGs dos ateus e etc, e porque são pessoas cegas, que não enxergam o ser humano como um todo, enxergam sempre do ponto de vista ideológico. Eu quero instalar o comunismo no país, então eu preciso acabar com a religião. Houve um ministro que tentou implantar uma vez o Ministério da Família. Olha que beleza que seria, para implantar aquilo que o ser humano tem de melhor dentro dele, que é realmente o amor, que muitas vezes precisa ser regado. Ele foi massacrado, ele não conseguiu. Mas se fosse o Ministério do LGBT, por exemplo, né, já seria ovacionado, apoiado e etc. Então, muitas vezes o motivo pelo qual se geram situações como essa é a falta de Deus na vida da pessoa. Mas vocês que trabalham aí para prefeituras ou para o estado de Minas ou para qualquer estado do país, muitas vezes ficam assim, até um psicólogo não pode falar isso para uma pessoa. Vai procurar uma religião, vai procurar Deus, vai procurar, né, uma espiritualidade, não pode, se ele pensar em orientar nesse sentido, então ele vai sempre procurar uma causa humana, uma causa natural para detectar o problema. E é claro que existem causas naturais, não é? Uma infância mal vivida pode gerar num marido violento, né? Mas existem coisas que antecedem a própria natureza humana e que acabam ficando de fora desse tratamento. Eu acredito, e eu estou falando como eu mesma, né, como Daniele, estou falando de uma coisa que eu acredito piamente nisso. Nós, humanos, só dominamos o mundo, somos o top da cadeia alimentar, porque nós temos um Deus e nós temos uma fé. Essa fé fez o ser humano acreditar no impossível, fez o ser humano sonhar, fez o ser humano visualizar a coisa que ele nunca tinha visualizado antes. Não tinha como ele sonhar com a tecnologia se ele nunca tinha visto ela antes. Essa fé que fez o ser humano ser o top da cadeia. E se a gente não mantiver a fé como a nossa principal estrutura, provavelmente nós vamos descer do top da cadeia. Nós vamos ser extintos. Os animais, os outros animais todos, e são inúmeras as raças, né? Eles não conseguiram ainda desenvolver essa fé. Acreditar no impossível, acreditar num Deus. E por isso eles não sonham. E eles não sonham, eles não são criativos, eles não conseguem imaginar um futuro melhor, diferente. Então eu acho que o bom estadista é aquele que permite e que apoia a fé. Que permite que os grandes líderes aconselhem. É assim que a gente vai vencer os problemas que nós mesmos criamos, lógico, né? Mas é assim que a gente consegue enxergar uma luz lá no fim do túnel. Coloco isso todas as vezes que eu vou falar. Isso é eu, Daniele, né? Não estou falando como profissional e nem como funcionária. Estou falando como uma pessoa que realmente acredita no que está falando, que tem ali provas óbvias no seu dia a dia. Faz tempo que eu trabalho nessa área e eu tenho visto dia após dia que o que pode salvar é a fé. Lógico que não é sozinha, a gente precisa investir em muito mais coisa, né? A gente precisa investir em cultura, a gente precisa investir em esporte, a gente precisa investir em lazer saudável, né? A gente precisa talvez estudar a PNL
uma das coisas que nos diferenciam dos animais é que nós comunicamos-nos através de palavras. E as nossas palavras, elas podem ser ouvidas lá de muitos anos atrás. Porque a gente conseguiu, como fala? Dominar a escrita? A gente tem a escrita. Isso é uma grande diferença, né? Só que a gente não está usando a nossa fala de uma maneira correta. Talvez a gente tenha que nos programar de novo. A gente acaba matando, exterminando pessoas com a nossa própria fala. Quantas vezes um marido consegue acabar literalmente com a esposa com algumas palavras? Sendo que ele podia ali elevar ela e ter a melhor mulher do mundo com algumas palavras. A mulher ama ouvir, ela precisa ouvir. Isso faz parte da natureza feminina. E se ela ouve uma coisa errada, uma coisa errada não, maldita, dita de uma forma errada, ela pode morrer por dentro, ela pode secar, né? Então é muito importante que a gente aprimore as nossas qualidades, né? Aprimorar a fala, o jeito de falar, o jeito de se comunicar. A gente vê aí as mensagens subliminares nos videozinhos da internet, nas músicas que a gente ouve, né? Isso vai acabando entrando lá e modificando o nosso jeito de pensar. E será que está nos modificando para melhor? Né? Verdade. Nós estamos conversando então com a Daniele Casarotto. Ela trabalha aqui em Andradas há muitos anos como enfermeira. Hoje está aqui representando você, ouvinte da Rádio Vinícola, mulher aqui de Andradas e de toda a região. Agora, Dani, até um último comentário aqui. A gente está indo para o final da entrevista, porque senão acredito que dá para ficar até umas 5 da tarde aqui hoje, não dá? Certeza. A mulher fala muito. Né? Ainda mais um assunto envolvente como esse, né? Ô, Dani, em filosofia se diz que o homem é capaz de Deus e o animal não. Né? Então é bem bacana isso que você falou, porque traduz mesmo o pensamento filosófico que distingue o homem do animal, né? O homem é capaz de Deus, é uma coisa que vem lá dos gregos, lá 500, 600 anos antes de Cristo, eles já falavam isso e que isso diferenciava o ser humano do animal. Agora, Dani, eu acho que para a gente finalizar mesmo é dar aquela dica para a pessoa que se sente invadida, se sente agredida e não sabe a quem recorrer. Como que ela faz? Tem solução, gente. Acredita que tem saída. Se você está vivendo nesse momento uma situação difícil, que você está sofrendo, que você está se sentindo humilhada, pressionada, torturada, e não tem para onde olhar, está com muito medo, acredita em mim, tem saída sim, existem meios sim, e você pode ser feliz sim. A gente já cansou de ver muitas famílias reestruturadas e muita gente que hoje é muito feliz mesmo após ter sofrido violência. Procura ajuda, ela existe, a gente tem o CRAS, a gente tem o CREAS, a gente tem a Vigilância em Saúde. Pode procurar qualquer profissional de saúde que vai receber uma boa orientação. Me coloco à disposição também como uma profissional de saúde. A gente tem meios para ajudar, mas você precisa sair dessa situação de medo. Esse círculo vicioso tem que ser quebrado e um passo fora do círculo tem que ser dado. Qual passo? Buscar ajuda. E no lugar certo, da maneira certa. Se você está passando por esse momento agora, pode procurar o CRAS ou o CREAS, que com certeza vai ser bem atendido. Pode me procurar também, que a gente orienta ali os melhores caminhos e confia. Confie em você, você não é uma pessoa que merece sofrer, ninguém é essa pessoa que merece sofrer. A saída, ela existe, ela é muito mais fácil do que você pode imaginar, e você vai ser muito feliz sim. E aproveito, né, para me despedir, dando os parabéns para todas as mulheres. A gente, hoje, está muito melhor do que já esteve, né? Hoje a gente até é considerado número, antes era tantas pessoas sem contar mulheres e crianças. Hoje a gente já é contado, né? Muita coisa mudou, mas muita coisa ainda vai mudar. E isso tudo graças ao nosso ser mulher, né? A gente tem ali muitos valores e eu aproveito para dar os parabéns de verdade mesmo, tirar o chapéu para todas essas mulheres. Dani, obrigado então pela entrevista, tá bom? Eu que agradeço.